Olá, eu sou a Tata Mello e nesse mês a gente está trazendo insights sobre o livro Mente Blindada, de Susan Anderson, e hoje a gente vai falar sobre os capítulos 10, 11 e 12, que são os últimos capítulos do livro. Esse livro que traz métodos para que a gente consiga reconfigurar a nossa mente, para que a gente consiga ter uma mente blindada e uma mente positiva. Hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. Hoje a gente vai trazer um insight de cada um desses capítulos e logo após a gente vai discorrer, a gente vai conversar de uma forma mais detalhada sobre o ponto comum nesses três capítulos, que eu julgo o principal e o mais poderoso, né, fator que a gente deve trabalhar. E o capítulo 10 é: mude sua mentalidade agora para ter sucesso em sua vida. E o principal insight que eu gostaria de trazer sobre esse capítulo é: o primeiro passo para se tornar é acreditar. Vão guardando os insights, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar, a gente vai conversar com mais profundidade sobre o que tem em comum em todos eles. O 11º capítulo é condicionamento bem-sucedido da mentalidade. E o insight que eu quero trazer sobre esse capítulo é que nós devemos cuidar muito bem do que a gente pensa e do que a gente fala. O 12º capítulo é sua mentalidade e sua mente subconsciente ou inconsciente. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente coloca, que a gente constrói em nossa mente consciente, tudo isso penetra a nossa mente subconsciente ou inconsciente, como também é chamada, e tudo que consegue penetrar a nossa mente subconsciente, tudo que existe em nossa mente subconsciente, exerce influência em tudo que a gente vive, nas nossas escolhas, enfim, nas nossas reações, nas nossas ações, e por isso a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Inspirada nesses capítulos, nessa semana o artigo do site foi sobre a nossa mente subconsciente e o poder que ela exerce sobre nossas vidas e como a gente transformá-la em nossa aliada. E o condicionamento da nossa mente subconsciente, da nossa mente inconsciente, é justamente o ponto em comum entre esses três insights que eu acabei de trazer para vocês, né? Sobre os três capítulos, o 10, o 11 e o 12 do livro Mente Blindada, de Susan Anderson. E agora eu vou trazer algumas ideias que eu coloquei no artigo. Eu vou colocar o link do artigo na descrição desse vídeo para vocês lerem, para terem mais conteúdo, mais profundidade. Lá eu posso deixar aqui também as fontes, livros muito interessantes que a gente precisa ler para nos ajudar, nos auxiliar a nos compreender melhor, a compreender melhor nossos processos, compreender melhor a nossa vida, tá certo? Então eu vou trazer alguns tópicos do artigo para que a gente consiga clarear um pouco essa ideia sobre a influência da nossa mente subconsciente e como ela pode e deve ser usada a nosso favor. Antes de tudo, eu vou trazer algumas ideias de autores consagrados sobre esse assunto, para a gente conseguir ter uma base, uma base sólida, para que a gente consiga ter uma ideia melhor sobre do que se trata, né? Trabalhar o subconsciente e a influência que o subconsciente exerce em nossas vidas. E o primeiro autor que eu gostaria de trazer é o autor Napoleão Hill, que todos vocês devem conhecer, que no livro Pense em Riqueza dizia: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Presta atenção. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, traz que nossos pensamentos repetidos moldam a nossa realidade. Mais uma vez, o cuidado com o que a gente pensa, porque o que a gente pensa penetra no nosso subconsciente, que é o que, na verdade, influencia grande parte de nossas escolhas. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói sofre a influência do nosso subconsciente. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que nós pensamos e com o que a gente, consequentemente, faz com que o nosso subconsciente absorva, né? Capture. Já a Carol Dweck, a pesquisadora Carol Dweck, que é escritora também do Mindset, a nova psicologia do sucesso, traz, né, para a gente a mentalidade do sucesso, ou seja,
Mentalidade de crescimento é a gente ter a capacidade de manter o nosso cérebro, a nossa mente sempre em expansão. E essa capacidade de manter a nossa mentalidade sempre em expansão é a mentalidade justamente que proporciona a gente a possibilidade, vamos dizer assim, a oportunidade de crescimento, né? E de criar novas conexões que abrem mais espaço, que, vamos dizer assim, que abre o caminho para que as coisas novas e as coisas que a gente deseja, que a gente tem como objetivos, realmente fluam, né? Que a gente vá conquistando de passo em passo, de degrau em degrau, e as coisas vão se conectando, digamos assim, de forma mais fluida, né? Não sem obstáculos, né? Sem desafios. Mas até quando surgem os obstáculos, os desafios, a gente consegue ter uma visão diferente daquele obstáculo, daquele desafio, né? A gente consegue ter uma forma mais inteligente de lidar, uma forma mais objetiva, uma forma mais simples, mais tranquila de lidar, vamos dizer assim. Eu acho que a palavra mais que traduz melhor a forma como a gente consegue lidar com esses desafios é justamente a inteligência, né? A eficiência, que a gente gasta menos tempo com o problema em si e mais tempo com a solução do problema, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande, todos nós temos uma tendência muito grande a criar coisas, a criar ideias, a criar histórias, a quase que fantasiar, né? Boa parte dos problemas que a gente acha que existem justamente surgem da nossa cabeça, da nossa mente, das nossas ideias, das nossas crenças limitantes, né? Que vem justamente da bagagem da gente, né? Do nosso histórico, das coisas que a gente ouviu, da forma como a gente foi criada, dos traumas, enfim. Então, é muito importante a gente ter a consciência disso para começar a trabalhar isso e assim fazer com que nossa mente se expanda e a gente consiga ter o domínio do que a gente pensa, do que está dentro de nossa mente, para que a gente consiga filtrar o que penetra o nosso subconsciente ou inconsciente, como também é chamado. E aí, falando sobre crenças limitantes, muitas vezes, a maioria de nós, né, também a gente cresce ouvindo, porque assim, as crenças são passadas, né, de gerações a gerações. Então, assim, nossos pais, pais crescem ouvindo as coisas que nossos avós muito provavelmente cresceram ouvindo também. E aí, na maioria das vezes, nossos pais também passam pra gente. E aí, crenças como dinheiro é difícil, gente rica é gente corrupta, tipo assim, pessoas de sucesso são pessoas que, sei lá, que são pessoas corruptas, que fazem coisas erradas, enfim, você não nasceu para isso, sabe? Coisas desse tipo que muitas pessoas ouvem. Não necessariamente essas coisas, mas assim, coisas relacionadas, coisas que limitam a gente, enfim. Essas crenças limitantes, elas se solidificam de uma forma na gente que a gente não consegue nem perceber, né? A gente cresce, a gente se transforma, a gente se molda de acordo com essas crenças e a gente nem consegue ter a noção disso muitas vezes. Por isso, mais uma vez, que é importante a gente fazer uma terapia, a gente se cuidar, a gente procurar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, porque a gente precisa ter um controle sobre nós mesmos. A gente precisa ter um controle sobre nossas próprias vidas. A gente não pode simplesmente ser levado, né? A gente não pode simplesmente deixar com que a vida, os outros, as circunstâncias decidam sobre quem somos, sobre o que vivemos, enfim. E a gente sempre, né, muitas vezes, né, nessa angústia, nessa insatisfação, às vezes até trazendo essa insatisfação, tipo, refletindo essa insatisfação, essa angústia, essa frustração nos outros, naqueles que nos cercam, né? Naqueles que nos rodeiam, né? Que são
normalmente as pessoas que a gente ama, né? E as pessoas que amam a gente, justamente as pessoas que a gente quer mais bem, que a gente quer cuidar, que a gente quer proteger e que quer fazer bem, são as pessoas que mais sofrem com a gente, e sofrem também porque a gente acaba transferindo, né? Essa energia, essa tristeza, esse sentimento, essa energia densa, pesada, né? Porque a gente não vive nossa vida, a gente simplesmente é levado, assim, é tipo aquela música Deixa a Vida Me Levar, e a gente é levado e na maioria das vezes a gente não está indo para onde a gente gostaria de ir, a gente não está no nosso caminho, a gente está no caminho dos outros, tá entendendo? Então, gente, é muito importante a gente se cuidar, a gente ter o tempo pra gente, a gente ter um espaço pra gente se conhecer, pra gente respirar, pra gente conseguir perceber nossos pensamentos, reconhecer quais são os nossos pensamentos, por que a gente pensa determinadas coisas, o que é que está provocando na gente determinadas emoções, determinados sentimentos. Então, porque ninguém tem obrigação de saber isso. Isso que a gente tem que fazer, isso é aquilo que a gente falou no outro vídeo. É a responsabilidade sobre nossa própria vida. É a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas e pelas consequências das escolhas que fazemos. Ou seja, o que a gente vive hoje, a gente sabe que não é consequência de escolhas que, sei lá, que minha mãe, que minha filha, meu marido, minha esposa fizeram. São consequências das minhas escolhas, ou meu patrão, minha patroa fizeram, meu chefe. Enfim, não é consequência de escolha de ninguém, é minha escolha, são minhas escolhas que definem o que eu vivo e quem eu sou. Então, mais uma vez, a gente não precisa ser e viver o que não está de acordo com a gente. E aí cabe a gente assumir essa responsabilidade, inclusive os riscos, né? Porque é justamente nesses riscos, dos desafios que vão acontecer, como acontece em qualquer escolha que a gente faz em nossas vidas, como a gente também já falou, inclusive quando a gente está numa zona de conforto, por exemplo, falando de trabalho, de relacionamento, a gente está ali na nossa zona de conforto, mas mesmo na nossa zona de conforto, existem desafios diários para a gente. Então, a gente tem que escolher quais os desafios que a gente quer encarar, né? Que a gente quer superar. E assim, eu garanto que vai ser muito mais satisfatório você vencer desafios por você mesmo do que, claro que a gente sempre vencendo desafios, a gente se sente satisfeito, mas quando você vence um desafio que é seu, é outra satisfação, é outra sensação e é outra, como é que eu posso dizer, é outra coisa que produz, né? É outro tipo de situação que produz. Aquilo ali é como se fossem blocos que a gente estivesse construindo em nós mesmos, né? Do nosso caráter, da nossa vida, da nossa família, da nossa felicidade, da nossa evolução, do nosso progresso moral, do nosso progresso material e até espiritual, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa consciência e assumir essa responsabilidade. E tudo começa com o que a gente escolhe pensar. Tudo começa com o que a gente escolhe pensar. Como eu acabei de falar para vocês, como disse o Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, nossos pensamentos repetidos moldam nossa realidade. Ou seja, o que você está escolhendo pensar? É isso que está moldando a sua realidade. É isso que está moldando a sua interpretação e a materialização do que acontece em sua vida. Então, para ajudar a gente a fazer essa reprogramação, eu vou trazer para vocês 5 técnicas comprovadas por estudiosos, pesquisadores, que vão nos auxiliar a fazer essa reprogramação da nossa mente, do nosso subconsciente. E a primeira que eu gostaria de trazer é a técnica de fazer afirmações positivas diariamente. Para isso, muitas vezes a gente cria bloqueios, resistência. Normal. Tudo que a gente começa a fazer por nós, o nosso corpo, a nossa mente vai criar resistência. Mas se você tirar 5 minutos por dia, você vai fazer afirmações positivas, mas não pode ser qualquer afirmação positiva.
tem que ser específica, realista, realizável e tem que ser no tempo presente, né? E claro, de forma positiva, que você não vai fazer afirmações negativas para a sua própria vida, né? Então, assim, você vai fazer 5 minutos por dia. Eu estou fazendo um desafio aqui para vocês. Você vai fazer 5 minutos por dia de afirmações positivas, específicas e realizáveis e no tempo presente. Por exemplo, eu sou disciplinada e eu uso a minha energia para construir a vida que eu desejo. Eu sou disciplinada e eu uso a minha energia para construir a vida que eu desejo. Eu sou disciplinada e eu uso a minha energia para construir a vida que eu desejo. Entenderam? É mais ou menos dessa forma. Se você quiser, você escreve. Se for melhor, escreva e leia durante 5 minutos a sua afirmação positiva. Faça isso. E você vai começar, você vai dar o pontapé inicial, que vai ser assim, 50% do caminho para a reprogramação da sua mente. Você vai ver que isso vai fazer efeito no seu dia a dia. Se você fizer isso de manhã, antes de começar o seu dia, vai ser melhor ainda, vai ser mais eficaz ainda. Mas, assim, não é uma condição. Isso não é uma condição. Você pode fazer qualquer hora do dia, de noite, de tarde, em qualquer horário. Quanto mais você fizer, inclusive, melhor. A segunda técnica é a técnica da visualização criativa. É aquela técnica na qual você já consegue visualizar aquele seu desejo, aquele seu objetivo já sendo realizado. Você visualiza seu desejo sendo realizado. Ou seja, você consegue mentalizar, imaginar a situação e já sentindo o que está acontecendo. Isso vai fazer com que os seus padrões, as suas atitudes, seus pensamentos, né, suas escolhas, naturalmente elas vão começar a se alinhar com essas visualizações. Isso é comprovado, gente. Isso é uma técnica também extremamente indicada, recomendada pelos profissionais, pesquisadores, porque praticamente é um fato, é praticamente um movimento natural. Da mesma forma que as afirmações positivas, quando você mentaliza, quando você faz a visualização da situação, do que você deseja viver, de como você deseja viver, de quem você deseja ser, sentindo aquilo como se você já estivesse vivendo, você já, assim como nas afirmações, estivesse no tempo presente, aquela situação, você vai reforçar dentro do seu ser e junto ao seu subconsciente aqueles padrões necessários, aqueles padrões alinhados com aquilo que você deseja viver. Então, naturalmente, você vai acabar entrando no caminho para a realização desses fatos. E muitas vezes, quando se realizam de forma muito mais satisfatória, muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais... assim, quando você sente uma satisfação muito grande, quando você pensa assim, poxa, eu consegui. E você pensa, poxa, isso é muito mais do que eu imaginava. Isso é muito mais do que eu imaginei. Isso é comum acontecer também, gente. Quando você confia, quando você entra nesse padrão, no padrão daquilo que você deseja viver e de que você deseja ser, isso é muito comum acontecer. Geralmente o que acontece é muito melhor, supera as nossas expectativas, tá certo? Isso depende da nossa mente, mais uma vez, depende da nossa programação mental e do que a gente consome, né? Não só consome de externo, mas assim, do nosso próprio, do que nós mesmos criamos e o que a gente, dessa forma, permite que a nossa mente subconsciente absorva. E mais uma vez a gente traz como a terceira técnica, mais uma vez a gente traz a meditação e o mindfulness, né? Que nada mais é do que uma técnica, um meio que a gente tem de conseguir acalmar a mente, né? E conseguir perceber o que se passa em nossas mentes. E quando a gente acalma a mente, literalmente dando um respiro para a mente, a gente consegue controlar melhor a nossa mente, né? Quando a gente para entender, para ouvir, para perceber os nossos pensamentos, a gente consegue entender o que está se passando e dessa forma a gente consegue ter um controle
melhor e dessa forma filtrar melhor de acordo com que a gente, de acordo com nossas afirmações, de acordo com a nossa de acordo com a nossa visualização, certo? E naturalmente com o que a gente deseja, né? Com os nossos objetivos maiores. E além disso, a meditação e o mindfulness auxilia de forma esplêndida a nossa saúde mental, né? Justamente por essas coisas que eu acabei de falar, porque a gente consegue ter um autocontrole melhor, uma autocompreensão melhor e a gente consegue se conhecer, se aprofundar mais em quem nós realmente somos e dessa forma a gente consegue ter um controle melhor mesmo, né? do que a gente sente e dessa forma a gente consegue trabalhar melhor aquilo que a gente acha que precisa ser melhorado ou reforçar aquilo que a gente acha que deve ser reforçado, enfim. E mais importante, né, que é fundamental para tudo que a gente está falando, ajuda a gente a ter disciplina em toda a nossa vida, em tudo que a gente faz. A quarta técnica é uma técnica muito boa para auxiliar justamente essa técnica da meditação. Na verdade, todas elas se complementam e se auxiliam bastante. Mas a quarta técnica é a escrita terapêutica. Essa escrita terapêutica, ela ajuda muito a gente a trazer à tona, né? Para trazer à mente consciente o que está muitas vezes guardado na nossa mente subconsciente, a gente nem entende, a gente nem sabe, a gente nem consegue ter essa noção, né? Como nossas crenças limitantes, por exemplo. Então, você começar a escrever o que você está sentindo, do que você está tendo medo, e aí procurar entender por que você está tendo esse medo, por que você está tendo essa sensação, e por que, enfim, porque o que sua mãe falou com você, mexeu tanto com você, enfim, colocar tudo ali no papel, tudo que você está vivendo, tudo que você está sentindo, seus medos, suas euforias, né? O que te motiva, enfim, tudo isso tudo isso vai te auxiliar a entender melhor quem é você, o que você precisa melhorar, o que você precisa controlar, o que você precisa reforçar, enfim, aquela história, né? Quanto mais você se conhece, mais você entende suas forças, mais você entende suas fraquezas e você consegue usá-las, tanto as forças quanto as fraquezas, a seu favor, porque tudo isso é você, não é isso? E tudo que a gente precisa usar a nosso favor. E é justamente tendo esse autoconhecimento, esse autocontrole, é que a gente vai conseguir saber usar isso da forma devida e deixar mais uma vez, de ser levado e fazer as nossas escolhas, assumindo a responsabilidade sobre elas e sabendo que o que a gente vive é nossa responsabilidade. E tudo começa em nossa mente. Tudo começa em nossa mente, muitas vezes trazidas de coisas, né, de situações trazidas de nosso subconsciente. Então, mais uma vez, precisamos cuidar de nossas mentes, precisamos nos cuidar, nos conhecer, para que a gente não seja simplesmente controlado, dominado pelas escolhas dos outros, né? E pelas limitações colocadas em nossa mente subconsciente através de crenças limitantes, de traumas, enfim, de qualquer coisa que não faz parte da gente, que não é parte de nossa essência. E a quinta e última técnica que eu gostaria de trazer para vocês, de reprogramação mental, é justamente um cuidado com o nosso ambiente, né? E aqui eu gostaria de relacionar esse assunto também, essa técnica também, com o cuidado que a gente precisa ter com quem nos acompanha, com as companhias que a gente escolhe para a gente, né? A gente, querendo ou não, aquilo que a gente ouve diariamente, aquilo que a gente vive diariamente, o meio que a gente vive diariamente, constantemente, vai acabar penetrando de alguma forma na gente. Mesmo que a gente conscientemente não esteja fazendo parte daquilo, digamos assim, que a gente acha que a gente está se protegendo de alguma forma,
de determinado ambiente, de determinado grupo de pessoas, enfim, de determinada energia. Quando você ouve e vive uma situação durante muito tempo, de forma recorrente, aquilo acaba sendo absorvido pelo seu cérebro e acaba sendo absorvido pelo seu subconsciente. E isso muitas vezes acaba se tornando, se transformando em crenças limitantes, né? Acabam se... assim, eu posso aqui detalhar em que tipos de crenças limitantes esse tipo de situação pode se transformar, mas assim, crenças limitantes se resume, certo? Quando você começa a, por exemplo, a pensar que o outro tem culpa do seu fracasso, isso é uma crença limitante, certo? Isso faz com que você se coloque numa posição de comodismo, certo? E de mediocridade. E aí você deixa de agir, você deixa de impulsionar a sua vida, de te levar para frente, e aí você coloca, é como se você tivesse grilhões, é como se você tivesse uma âncora te puxando para baixo, te impedindo de andar, certo? Então, assim, é muito importante você cuidar do seu ambiente, é muito importante você cuidar do que você faz com o meio em que você vive. Muitas vezes a gente não tem escolha, assim, de onde a gente pode viver ou não, conviver ou não, né? Muitas vezes a gente tem um trabalho, a gente trabalha como CLT, a gente tem que bater ponto, a gente tem que estar no meio das mesmas pessoas, no mesmo ambiente, né? E a gente tem que criar estratégias para que a gente não vivencie aquele ambiente, que a gente não vivencie, que a gente não compartilhe daquela energia, tá bom? E aí, eu não vou me aprofundar disso porque, se quiserem, a gente pode falar mais sobre isso de uma forma mais profunda, mas assim, eu só deixo uma dica, né? É uma forma que eu vejo esse tipo de coisa. Você primeiro tem que pensar em você. A gente é julgado o tempo todo, não importa a escolha que a gente faça, né? A gente também já falou sobre isso. A gente precisa pensar em nós. A gente não pode gastar a energia que a gente tem, que muitas vezes é o que sobra da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Da nossa rotina, família, trabalho, enfim, estudo. E a gente não pode gastar a energia que a gente tem, que deveria estar sendo investida em nossos objetivos, em nossos desejos, no nosso progresso, na nossa evolução, na nossa prosperidade, e gastar essa energia com um meio que não nos faz bem, com um meio que não nos auxilia, não agrega, que não está alinhado com o que a gente com quem a gente deseja ser, com a evolução que a gente deseja, com a prosperidade que a gente deseja. A prosperidade, quando eu digo mental, prosperidade intelectual, prosperidade material, prosperidade espiritual. Então, gente, sejam primeiro por vocês. Se vocês não conseguirem ser por vocês, vocês não conseguem ser mais por ninguém. E assim, quando você escolhe ser por você está escolhendo ser pelas pessoas que vocês amam, você está escolhendo pelas pessoas que amam você, né? E está escolhendo pelo seu bem-estar, pela sua saúde, pela sua evolução. E é para isso que a gente está aqui. Lembrando que o próximo vídeo já vai ser sobre o nosso próximo livro, que eu vou falar já para vocês. Então é basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, gente. Eu agradeço por assistirem a esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, curtam, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem a chegar a mais pessoas, me ajudem a conseguir manter o canal, trazendo mais assuntos cada vez mais relevantes e mais profundos, que façam com que a gente consiga se conhecer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, tanto como pessoas, como indivíduos na sociedade, como espíritos, enfim. Desenvolver moralmente, intelectualmente, sempre para cima, sempre crescendo, sempre evoluindo, tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.